Pessoal, vamos lá? Meu nome é Diogo, eu sou engenheiro mecânico e no vídeo de hoje eu vou falar como que eu faturei mais de 44 mil reais atuando como engenheiro de forma autônoma, né? E eu vou também falar se é possível você conseguir replicar esse valor ou um valor semelhante a esse nesse vídeo, tá bom? Então vamos lá. Deixa o like no vídeo, tá? Se inscreve no canal, é muito importante para o YouTube entender que você e outras pessoas gostam desse tipo de conteúdo e assim ele vai entregar para mais pessoas. Não se esquece do like, tá? No mês agora de maio, o mês ainda não acabou, a gente está no dia 27, só que eu já faturei mais de 44 mil reais, para ser mais exato, 44.441 reais. Né? Eu tô com as notas aqui, eu vou colocar a imagem aqui em um dos dois lados aqui, para vocês mais ou menos ver os serviços que foram feitos. Eu apaguei, tá? Possivelmente eu apaguei o nome dos clientes, até por conta dessa questão de proteção de dados, mas eu fechei um serviço de R$ 4.477, outro de 4.900, quase 5.000, outro de 2.650, outro de 1.800, outro de 10.700, 3.000, quase 3.200, 5.830, 2.500, quase 2.500 e outro de 8 mil reais, tá? Esses serviços basicamente foram projetos mecânicos, análise de elementos finitos, que é aquele FEA, né, que é você simular as forças que caem sobre a peça em si que você quer exercer ali, né? Por exemplo, o projeto em si foi um balancinho que suspende carga, né? Vou colocar também a imagem aqui do balancinho e o cliente ele não tinha, é muito bacana quando o cliente ele não tem nenhum documento, ele chega para você, não digo muito bacana, né? Mas é muito insano quando o cliente ele não tem nenhuma documentação, foi o Zezinho ali da oficina que fez. Infelizmente, para ser liberado, né, para você emitir uma RT, você não vai confiar ali, né? Você tá até então esse projeto ele sustenta ele issa uma duela de mais de 4 toneladas. Então você não vai confiar apenas ali uma inspeção visual e somente, né, aquilo. Então, o que foi feito? Foi feita uma análise estrutural de simulação dentro do ambiente 3D, tá? E eu simulei os esforços mecânicos através do SolidWorks, onde que eu consegui o quê? Né, obter ali o resultado para saber se conseguia ou não suportar, fazer o içamento da carga. E assim, suporta até mais, né? Eu coloquei uma carga bem acima, né? Mais aquele fator de segurança. Os outros foram laudos técnicos, né? De máquinas e equipamentos. Foi para uma obra grande. E assim, hoje eu vou contar aqui basicamente que o contato que eu tive com o cliente, né, esse meu cliente principal, o serviço que eu entrego para ele, possibilitou que eu entrasse, que eles me indicassem para outras empresas lá na obra e eu acabei fechando outros serviços dentro daquela obra. Esse mês ele foi extremamente corrido e eu resolvi gravar esse vídeo aqui justamente assim para poder mostrar que existe a possibilidade, né? E para além disso, para falar que se é possível ou não você executar esse tipo de serviço sendo um engenheiro de forma autônoma, tá? Eu vou fazer uma breve aqui para falar quem eu sou, eu já fiz isso em outros vídeos, tá? Se você é novo por aqui, eu sugiro que você se inscreva no canal e olhe outros vídeos, né, que eu abordo como que você consegue um escritório, como que você consegue seu primeiro cliente, enfim, vamos lá. Eu vou contar uma história bem breve aqui, né, para quem não sabe, mas eu atuo de forma autônoma há mais ou menos uns 3 anos. Eu tenho um escritório de engenharia mecânica, onde eu sou especialista em projetos mecânicos e NR12, tá? Eu me especializei em NR12 e projetos mecânicos também é de onde eu venho da indústria, tá? Então, como que eu fiz como que eu cheguei nesse cliente, como que eu consegui fazer esse faturamento, né? Esse cliente eu consegui captar ele através daquele lead que eu falo, né? Aquele Google Ads, né? Esse cliente ele já não é a primeira vez que ele entra em contato comigo, então é uma recorrência. É muito importante aqui, tá? Eu coloquei justamente aqui você prestar um tipo de serviço da melhor maneira possível, por quê? Porque uma vez que você presta o seu serviço da melhor maneira possível, a indicação, que foi o meu caso, a recorrência, que foi o meu caso também, que é o meu caso, ela tem o retorno, né? Você consegue manter aquele cliente por perto. E é uma empresa gigante, é uma empresa que, se você entrar no meu site, hoje é um dos meus principais clientes, não é o meu principal cliente, mas é uma das principais. Possivelmente você conhece alguma obra que esse cliente ele está executando ou ele já executou. Eu não vou falar o nome dele por conta que eu quero citar a obra que eu estou trabalhando, né?
é a obra do Google, né? Olha que bacana, né? Eles estão construindo alguns data centers na região de Cajamar, então é uma obra assim gigante, colossal, e é onde que eu estou inserido, né? Olha para você ver que há mais ou menos 3 anos eu não conseguiria imaginar que eu estaria hoje ali no canteiro de obra desenvolvendo peças, né? Desculpa, fazendo laudo de máquinas e equipamentos, também fazendo testes de elementos finitos, fazendo teste de análise de componentes para uma obra tão colossal que vai ajudar o Brasil, tá, a se desenvolver cada vez mais aí na questão de inteligência artificial, nessa questão de data center. Eu não imaginaria que há 3 anos atrás eu estaria nessa posição. Por isso que é muito importante você, assim, se você tem essa vontade de querer empreender, se você tem essa gana de você querer empreender, é muito importante você tá seguindo pessoas como eu, como outros engenheiros também que estão aí na internet falando sobre esse tipo de conteúdo, porque uma vez que você consegue, uma vez que você está dentro desse ambiente aqui, você consegue trocar informações, você consegue anotar, você consegue o quê? Ter insights e você consegue tentar replicar na sua vida, né? Como eu disse anteriormente, esse cliente ele chega através do Google Ads, né? Que é aquilo que eu já expliquei em vídeos anteriores, que você é fazer campanha, é você fazer um site, é você ter toda uma estrutura para que naquele momento aquele cliente, né, ele clique lá no seu site, ele olha todo aquele descritivo e fala, olha, essa pessoa, essa empresa, ela consegue executar esse serviço e você se encontrar na mesma posição que eu me encontro hoje, né? Numa obra super importante, tem outras obras também, tá? Não só do Google, também tem da Amazon, desse cliente que ele está desenvolvendo. Quer dizer, o cliente também ele está crescendo, então eu acabo pegando essa experiência também, né? De não só trabalhar com empresas locais, como empresas americanas, então toda a mentalidade, toda uma logística é diferente, né? A forma como que se cobra a documentação, como se porta perante esse tipo de cliente, é assim. Hoje eu não consigo. Lá há 3 anos atrás eu não imaginaria que eu estaria aqui hoje, tá? E assim, por que eu falo para você se inscrever? Porque eu tenho pretensão de criar uma comunidade aqui, onde os engenheiros, onde as pessoas que estão trabalhando de forma autônoma troquem essas informações. Lá atrás, eu pensei em deixar o Brasil, lá em 2023, e muitas vezes você está nessa condição de querer deixar o Brasil. E, cara, assim, o que eu posso falar para você? Você tem a opção, se você está descobrindo essa opção hoje de empreender na área da engenharia, que existe a possibilidade, segura um pouco. Se não, cara, é super válido, tá? Eu acredito que a Alemanha é uma área bacana, a Europa como um todo, o Canadá, os Estados Unidos é um pouco mais difícil, né? Mas o Canadá, a Austrália, a Europa precisa de muita mão de obra, tá bom? Então vamos lá voltar para o vídeo aqui. Eu tava falando assim, como que você pode fazer isso, né? Se é possível você fazer isso. Eu acredito que sim, uma vez que você se posiciona de uma maneira a prestar esse tipo de serviço. E como que você se posiciona, né? Eu já expliquei nos vídeos anteriores, mas você precisa ter um site, né, muito bem estruturado, você precisa ter um ambiente onde você consiga desenvolver, né? Hoje eu tenho um escritório, mas lá atrás eu executava esse serviço dentro do meu quarto. Se eu não me engano, esse cliente, ele chega quando eu estava dentro do meu quarto, né? Olha que bacana. Então hoje ele paga toda essa estrutura aqui, né, esse cliente, mas quando eu captei ele, eu estava morando de aluguel ainda, né? Hoje eu tenho meu próprio apartamento, né, e meu escritório. Então é muito importante, tá, você começar, não, sim, eu vou começar grande. Cara, se você tem grana, se você realmente tem estrutura, show de bola. Agora, existe a possibilidade de você começar pequeno, que foi o meu caso. Então eu fui lá, criei o meu site, eu criei todo, ainda hoje o site, quem edita sou eu, né? Por conta que hoje em dia é diferente. Hoje em dia você consegue editar, você consegue criar um site, você consegue criar uma campanha no Google Ads. Então as campanhas hoje em dia e o site sou eu que toco, porque devido muitos anos, né, devido a esses 3 anos aqui fazendo isso, eu peguei um feeling do negócio. Hoje eu entendo, por exemplo, a dinâmica das coisas. E assim, é possível você fazer desde que você desprenda esse tempo. Nem todo mundo tem esse tempo, né? Porque assim, eu fui mandado embora, então, o fato de ter sido mandado embora, eu consegui, cara, dentro de casa, mais de 2 meses, né, tentando ali montar, fazer esse negócio dar certo, de forma assim, a 8, 10 horas por dia tentando mesmo.
E assim, no meu caso deu certo, tá? Eu tô falando para você aqui uma história bonita, né, de quem tá faturando 44 mil esse mês de maio, e o mês ainda não acabou, que glória a Deus, né? Pode ser que venha pintar novos serviços, mas assim, eu lembro que ficou muita gente também, que eu encontrei um colega que estava fazendo a mesma coisa que eu, que ficou pelo caminho, né? E muitas vezes você precisa ter o quê? Uma certa resiliência, de fato, de tentar fazer as coisas dar certo, né? E assim, esse cliente, ele hoje ele confia em mim, hoje eu sou o braço direito no quesito de engenharia mecânica dele, e ele acaba me indicando para outros clientes. Dentro da própria obra, eu peguei contato de 3 clientes, né? E ele solicitou esse serviço aqui de 44 mil, o total, não é só dessa obra, né? Pois esse cliente também pediu um outro serviço em um outro local lá em Taubaté, lá em Quiririm, na Redditor, né? Eles estão construindo a Redditor, e esse cliente ele perguntou, olha, tem como você fazer também uma análise na grua? Grua é o guindaste, né? Pensa o guindaste lá, faz o levantamento de carga. Devido a um acidente que teve aqui em São Paulo, então tem muita gente assim, tem muito foco, tem muito foco não, tem muita gente que está preocupada, né? Principalmente essa pessoa que é ligada à segurança do trabalho, engenheiro de segurança, eles querem mitigar erros. Então ele, aproveitando o contato, eu fui lá em Quiririm, lá em Taubaté, então também aproveitei, fiz o laudo também, e para além disso, um cliente deles, lá um prestador de serviço, queria fazer o içamento de carga, né? E para você fazer o içamento de carga, você precisa ter uma coisa chamada plano de ringue, né? Então esse cliente também ele veio procurar, olha, você pode fazer aqui, posso passar o seu contato para esse meu fornecedor, para ele poder também, para esse meu prestador de serviço, para ele também tá adequado? Falei, claro. Então entrei em contato com o rapaz e ali na hora já fechei já a parceria, porque eles sabem que eu sou um parceiro fiel, né? Um parceiro que presta um ótimo serviço para essa empresa. Quase que eu falei o nome da empresa aqui. E eles acabaram também aceitando assim, de forma rápida, né? E eu consegui colocar um valor ali no ticket que o cara meio que não questionou tanto, sabe? Porque assim, ele sabe que a parceria com essa outra empresa é muito forte. Então ele já sabe que o meu trabalho, já sabe que o trabalho aqui da empresa já é validado, né? Então, graças a isso, graças a esse bom trabalho que eu venho executando, eu consigo ter essa indicação, né? Para além disso, eu não vivo só da indicação. Eu tenho campanhas no Google Ads justamente rodando toda essa estrutura. Olha, eu estou procurando novos clientes o tempo todo, entre em contato no LinkedIn. Então, essas pessoas, elas estão procurando pessoas para para poder solucionar os seus problemas, né? Para você executar os serviços dela. E assim, aonde que você encontra esse tipo de gente, né? Aonde que você realmente encontra quem está procurando o seu serviço? Cara, de forma assim absoluta, 90% tá na internet, né? Você vai encontrar essa pessoa lá. Os outros 10% é pegar o telefone e ligar. Essa prospecção orgânica que eu fiz por muito tempo, ela funciona, mas assim, por exemplo, para cada 10 clientes, um vai te responder. E para cada 100 clientes, 100 ligações que você fazer ali, aqueles 10 que vão te responder, talvez 2 ou 3 vão fechar ali, vão procurar você de fato para poder fechar aquele serviço. Ou melhor, eles vão entender que você está entrando em contato para oferecer serviço e vão fechar serviço com você. Então a demanda para poder você fechar serviço na prospecção orgânica, ela é muito difícil. É muito mais fácil você colocar no Google Ads as campanhas, assim você consegue atrair esse cliente, prestando um ótimo serviço, vai acontecer o quê? Indicações, e acontecendo indicações você consegue subir cada vez mais o seu ticket. Hoje eu fico extremamente feliz, né? Porque é a primeira vez que rompe a barreira dos 40 mil, e eu já cheguei quase na metade dos 40 mil, né? Que é 44 mil. O mês ainda não acabou, eu tenho ainda alguns orçamentos que estão pendentes ainda serem aprovados ou não, mas eu acredito que se forem aprovados vai ser executado no mês de junho, né? Infelizmente não aconteceu de rolar ainda esse mês, mas assim, eu não vou descartar porque às vezes o cara ele precisa para ontem e a gente acaba fechando aqui e faturando ainda esse mês. Assim, o que que eu posso falar para vocês, né? Como eu disse no vídeo aqui e em outros vídeos anteriores, é, é- existe a possibilidade.
Só que para isso acontecer, você precisa ter uma estrutura, você precisa estar seguindo pessoas que estejam falando disso. Assim, a sua mente ela fica condicionada a querer empreender, a querer que dê certo, né, as coisas. Bom, é isso. Eu não vou me estender muito aqui, mas como eu disse lá no início do vídeo, se inscreva no canal, comente aqui o que você tá achando do canal aqui, se tá legal ou não. Comenta também se você tá pensando em empreender, se você está feliz com a sua posição atual, se você pensa em deixar o Brasil. No mais é isso, eu fico por aqui. Um forte abraço, um beijo e fiquem com Deus.